partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Olá, Parauapebas! Mais uma sexta-feira, mais um BIP rechonchudo, hoje 24 de setembro de 2021. Bem-vinda, Rani, bem-vinda, Dai, e já a gente também dá as nossas boas-vindas ao secretário, que é o nosso entrevistado de hoje, o nosso entrevistado especial, né, Rani? Já nesse finalzinho de mês, setembro, indo embora, e a gente vai fazer uma entrevista que você vai gostar, porque temos muitas boas notícias, inclusive um furo que a gente vai dar aqui no BIP. Bem-vindo, secretário. Obrigado, Rani, obrigado, Laércio, obrigado, Daiane. É um prazer estar com todos vocês aqui para a gente fazer esse bate-papo e conseguir transmitir boas notícias e deixar todos os nossos munícipes tendo a nossa realidade, o que se passa na saúde, nossos avanços e o que a gente luta para cada dia a gente conseguir prosperar em objetivos importantes para a nossa saúde pública. Inclusive, a presença e a participação do secretário já era solicitada aqui no BIP. Afinal de contas, saúde é um assunto muito pertinente, importante, e a gente vai tentar, dentro do tempo do BIP, vai ser difícil. abranger o máximo possível, né, Rani? Que sempre o tempo passa muito rápido, mas então já vamos adiantar, né, Laércio? Vamos adiantar, deixa eu só aproveitar para fazer um aviso e um convite ao mesmo tempo. Na próxima segunda-feira, agora, dia 27, tem a abertura da primeira Mostra de Turismo e Negócios de Parauapebas, que será realizada na Praça de Eventos. Está todo mundo convidado, vai até o dia 3 de outubro. Uma programação muito bacana de uma das novas matrizes econômicas que estão surgindo aqui em Parauapebas. Secretário, obrigado por ter aceitado o convite do BIP. Como já foi destacado, a gente tem muito assunto para falar e eu já gostaria de dar início sobre a questão da Covid. Pelo que foi trabalhado, pelo que Parauapebas fez, eu acho que a gente, de alguma forma, serviu de modelo, né, secretário? Porque a gente já fez de tudo aqui. Nós fomos o primeiro a comprar testes, o primeiro a implantar um hospital municipal em parceria com a mineradora Vale, mas foi uma ação do município. Enfim, não faltaram iniciativas no combate à pandemia. Sem dúvida, Laércio. Hoje o município de Parauapebas é uma referência não só em nível de estado, mas em nível nacional. E as ações, junto com toda a equipe da Censa, trouxe essa realidade e esse controle, onde muitas pessoas estavam inseguras, sem conseguir sair das suas casas, e a gente, de uma certa forma, conseguimos trazer a normalidade para o município de Parauapebas com um trabalho eficiente e um trabalho que teria que estar fazendo aquela sempre busca ativa para poder a gente conseguir trazer a tranquilidade e a volta à realidade, né? Tanto para os comerciantes, mas também para os munícipes também conseguir entender que existe as precauções, existem os cuidados e que a gente não deva perder até no momento hoje que está bem mais controlado no nosso município. A gente já sente essa tranquilidade, a gente se sente mais verdade, pouco em paz, sim. né? A gente já se sente um pouco mais confortável, graças a Deus que a Covid está se dizimando. Inclusive, esta semana, secretário, eu tomei vacina. Tá tranquilo nisso, da segunda dose, né? Tá tranquilo em relação à quantidade de vacinas, temos de sobra, a oferta está farta, digamos assim. Como que está o processo aí de vacinação? Graças a Deus, a gente está tendo um momento muito salutar hoje na saúde pública com a questão das doses de vacinas. A gente está conseguindo já avançar um número que não estava tão esperado e a gente conseguiu ultrapassar uma média que fizemos tecnicamente, internamente na Censa. A gente já passou hoje mais de 150 mil pessoas aí sendo vacinada e isso traz hoje uma média de 70% da nossa população hoje de Parauapebas já tenha tomado a D1, né? E a gente está trabalhando agora para avançar no acompanhamento da D2, que é a segunda dose. E vai ter alguma orientação? Digamos, terminou a vacinação, as pessoas... essa vacinação ela vai continuar? Já veio alguma orientação do Ministério da Saúde? Sempre a gente está acompanhando através das notas técnicas que vem do Ministério da Saúde e o Governo do Estado de forma tripartite. Eles vão encaminhando, né, em forma de e-mail para todos os municípios da Secretaria de Saúde para a gente estar acompanhando. Então eu acredito, mesmo com algumas cepas que vêm sendo aparentando já no nosso país, mas eu acredito que na nossa região aqui do norte a gente está bem mais controlado do que alguns estados hoje no Brasil. Que é a questão da cepa delta, mas eu acredito que aqui a gente está bem preparado, a gente hoje
tem um centro de testagem de RT-PCR, que isso faz uma diferença muito grande para você conseguir identificar e de uma forma gratuita, né, Laércio? Porque muito grande o número ainda de testes, secretário? A procura diminuiu um pouco, né? Porque as pessoas passam a ter mais tranquilidade, então aí às vezes perde o medo, perde o receio, que é aí onde você tem que fazer a diferença. Então, quando o usuário, o munícipe, ele não vai à procura de fazer um teste de RT-PCR, que a gente hoje oferece de forma gratuita, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que ir a eles. Então a gente tem que procurar pontos como rodoviária, procurar feiras livres, mercados públicos, shopping. Então a gente está disponibilizando desse modelo, estamos nos organizando para poder ofertar cada vez mais que chegue na ponta, para poder a gente identificar aquele usuário e fazer uma busca ativa e monitorar para não disseminar no nosso município. Fica até uma orientação para a população, Sem né, dúvida. secretário, com relação a isso, para que continue. Não se descuidar. Mesmo não se descuidar. A gente sabe que deu uma diminuída, ok, mas não podemos ficar dispersos. A pandemia ainda está aí, aos poucos a gente vai vencendo, mas que ficamos atentos, né? Claro, claro. Daiane, isso é muito importante porque o hábito do álcool gel, lavar bem as mãos, antes a gente não tinha um índice alto. Hoje, com essa pandemia, pelo menos algo positivo trouxe para a população brasileira, que é trazer mais a sua higienização e sua segurança. Porque aí você não só diminui a contaminação do Covid, mas também sim outras patologias. Sim. Né? Então você vê que diversos indicadores mostram como outras patologias não estão mais crescendo. Eu conheço gente porque que hoje diz que... você pegava qualquer vírus, qualquer virose, até uma gripe, entendeu? Você pegava porque você não tinha uma máscara que estava em uso. Hoje você com a máscara e com a limpeza da higienização nas mãos, você evita não só a pandemia do Covid, mas também outras patologias, que é importante a gente salientar. A exemplo disso que o senhor está falando, secretário, eu imagino que também a estrutura física das secretarias de saúde Brasil afora, a exemplo daqui de Parauapebas, o lado positivo, se é que existe um lado positivo da Covid, a gente pode falar que forçou que os municípios fizessem um investimento ainda maior na área de infraestrutura. Por exemplo, a gente aqui em Parauapebas não tínhamos na rede pública um tomógrafo. Hoje nós temos 2 e uma sala, né, um centro de diagnóstico por imagem. A Covid de alguma forma fomentou, provocou isso. A gente teve aumento também de leitos de UTI. A Covid também é responsável por isso? Foram muitos avanços, né, Laércio? Realmente. Sem dúvida, Laércio, é muito pertinente essa pergunta que você faz, porque não é só o município de Parauapebas. Eu acho que o Brasil ele acordou tanto nas políticas públicas de saúde. Start, né? Foi um start, porque às vezes tem tantos recursos no governo federal, no governo estadual e no governo municipal, que às vezes disponibiliza para outras áreas e hoje deu um foco muito grande, porque quando trouxe essa pandemia, a gente pode se dizer que parou o mundo, né? Todos os países entraram em colapso, tanto economicamente, mas também na saúde, então desencadeia uma série de fatores. Então despertou para diversos gestores tomarem providências e melhorar e ampliar a sua saúde pública. Agora, não quer dizer que todos os municípios acompanharam esse sistema. Nós aqui do município de Parauapebas, foi uma missão que o nosso prefeito Dacilerme me chamou no gabinete dele e ele falou: secretário, eu gostaria que você se empenhasse nessa pandemia e não medisse esforços. Coloque tudo que há a ver de melhor na nossa rede pública de saúde. Então, saímos em busca, né, tanto de fazer algumas compras para poder trazer uma segurança a mais para o nosso município e também eu recorri também ao Ministério da Saúde, conseguindo disponibilizar um tomógrafo de 64 canais, SIMs, e compramos através do município, através da Secretaria Municipal, com recursos próprios, compramos um outro aparelho também, tomógrafo da marca Newsoft, e que está desempenhando um trabalho maravilhoso e conseguindo trazer bons resultados para o diagnóstico dos médicos. Hoje a gente tem ali próximo do pronto-socorro, né, e temos um na parte de cima superior do hospital. Então hoje a gente tem uma parte de imagem muito suficiente para o nosso município. Muito importante isso aí. Eu acredito que foi um avanço muito grande, Rani. O fato de o senhor já ter trabalhado no Ministério da Saúde, de já conhecer o pessoal... O caminho das pedras. O caminho, exato. Imagino que a sua expertise deve ter colaborado bastante para isso. Né? E além do mais, eu gostaria que o senhor citasse, por exemplo, a questão de nós termos Parauapebas ter a usina de produção de oxigênio medicinal, que foi outra grande conquista. Sem mais, dúvida. né? Foi a ampliação da usina. Foi a ampliação, né? A ampliação da usina
de gás medicinal foi algo assim muito importante, porque quando aconteceu aqueles fatores desastrosos no estado de Manaus, do estado do Amazonas, a né? falta de ali na capital de oxigênio, Manaus, né? ali a falta de oxigênio ali trouxe um start para todos os secretários tomarem suas providências. Então aquilo, quando eu vi, a gente já tinha uma rede instalada no nosso município, mas eu pensei, aquilo talvez não seria suficiente para uma quantidade gigante de pessoas virem precisar de gás medicinal. Então ampliamos com mais módulos de usina de gás medicinal no nosso HGP, que é o nosso Hospital Geral de Paraupebas, que é a nossa alta complexidade, e também disponibilizamos também de um outro módulo de usina na UPA, que não tinha. Então a nossa unidade de pronto atendimento, que é a nossa média complexidade, que desempenhou um trabalho maravilhoso com aquela equipe técnica, que foi a UPA. Ali foi uma porta aberta de atendimento ao Covid. Então a gente tem que salientar que todos aqueles profissionais da unidade de pronto atendimento, o MAC, né, que é a média e alta complexidade, que desempenhou um trabalho muito satisfatório e conseguiu salvar muitas vidas através daquele atendimento. Fica uma curiosidade, outros municípios requerem oxigênio daqui? Aconteceu naquele momento pandêmico num índice mais alto, né? Teve alguns municípios vizinhos que solicitaram, me ligaram, me pedindo ajuda, e eu não me di esforço, disponibilizei, mandei o oxigênio da melhor maneira possível que chegasse na ponta desses municípios. Até porque a gente hoje tem uma referência muito grande, né? Parauapebas hoje é um município que se torna como se fosse uma mãe para essa região toda aqui do Sudeste. Né? Então a gente tem que sempre salientar que a nossa saúde é uma saúde de porta aberta. Né? E viva Parauapebas. E viva o saúde, SUS. viva o SUS. Só para lembrar, eu também já tomei na última quarta-feira, agora, dessa semana, eu também tomei minha segunda parabéns, dose arrasou. da vacina contra... Aliás, eu tomei a Pfizer. Eu também. Parabéns, Eu também, Laís. eu também. Aproveitando, secretário, olha, para falar da saúde, realmente é algo muito grande, talvez um bem programa complexo. só... É vasto. Um programa só não dá. Poxa. Por exemplo, a Rani citou aí da sua passagem lá pelo Ministério da Saúde, que deixou aí o caminho das pedras para facilitar algumas aquisições. Além do tomógrafo, a gente observa que o senhor trouxe também ambulâncias para cá. O que o senhor poderia destacar? O que essa relação com o governo federal, com o Ministério da Saúde, facilitou e o que o senhor conseguiu trazer para cá? Ao longo do tempo, Laís, quando eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde em maio de 2019, aqui em Parauapebas, eu nunca deixei de frequentar Brasília, até porque eu tenho residência lá, minha família, minhas filhas moram lá. Então, quando tem oportunidade, eu sempre vou ao Ministério da Saúde, porque de uma certa forma você cria laços de amizade com os servidores ao longo do tempo. Então, quando veio esse momento de pandemia, e antes até da pandemia, a gente estava sempre tentando trazer o alvo daquilo que o governo federal poderia disponibilizar para o município e aquilo que precisaria em busca, porque você sabe que existem os meandros, existem os parlamentares que representam, né? Sim. Nós temos, todo o estado, nós temos os nossos deputados federais que representam tanto o estado, mas os municípios também, que eles fazem aquele movimento político. Mas com o passar do tempo, eu vi que aqui no nosso município, por exemplo, completou hoje 33 anos, né? Isso. De emancipação política. Então eu vi que naquele momento, há 1 ano e meio atrás, a gente não tinha habilitação dos leitos de UTI no Ministério da Saúde. Então eu priorizei as habilitações dos leitos de UTI do nosso HGP. Hoje todos os leitos os leitos de UTI estão habilitados no Ministério da Saúde. Depois eu avancei, consequentemente, ali na área da hemodiálise. Entendeu? Habilitei todos os leitos da hemodiálise para a gente poder receber recursos. E parece que também houve uma ampliação E também ampliamos, né? Quando eu cheguei em 2019, nós tínhamos aí na média de 48 pessoas fazendo o tratamento, dialisando ali constantemente no hospital. E a gente conseguiu, através do nosso fornecedor, da empresa que fornece, a ampliação. Então a gente fez um aditivo na época e ampliei de 48, falha a memória, para 89 pessoas, foi 91 pessoas. Hoje a gente tem 91 pessoas dialisando. Quando eu cheguei aqui tinha 12 máquinas trabalhando. Hoje a gente tem 22 máquinas trabalhando. Que bacana. Que isso dentro de uma jornada de 3 turnos. Entende? É sensacional. E a gente vai até 19 horas trabalhando
de vento e popa, como diz. Saúde é cansativo, mas quando você tem uma pessoa que trabalha com amor à gestão... O senhor trabalha quantas horas por dia? Eu já não consigo sair de Não dá nem casa, mais pra contar. às vezes eu quero sair de casa às 8, 9 horas, 7 horas da manhã, a gente não consegue, porque o telefone já não deixa, né? Vida de secretário de saúde não é fácil. Então, Bom, secretário, falando... Pode seguir, Rândia, que tem tanta coisa que a gente quer perguntar. Tanta coisa em pouco tempo. E a gente falou no início do programa que temos uma boa notícia. O senhor chegando dizendo, eu tenho uma boa notícia. Antes dessa boa notícia, eu não sei se a Isco Laércio vai mencionar aqui, mas antes, o secretário já falou muito sobre os avanços, né, sobre um atendimento mais humanizado no serviço público de saúde, o que é muito importante. Eu acredito que tem perspectivas de atendimentos ainda melhores, além dessa boa notícia. Ainda tem novidade chegando por aí. Mas antes disso, secretário, vamos falar sobre um assunto que está em pauta, que está em evidência na cidade. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde já se posicionou sobre isso, que é a síndrome de RAF, né? Essa situação que tem gerado, de certa forma, um alarde, tem preocupado e até deu uma diminuída no consumo de peixe, bastante. E o que o secretário fala a respeito disso? A gente sabe que já houve um posicionamento com relação para a população não se preocupar. Agora a gente quer ouvir o secretário aqui no BIP falando sobre isso. Pois é, Daiane, é uma pergunta extremamente pertinente que hoje as pessoas ficam se perguntando porque de uma certa forma disseminou de uma forma nas redes sociais muito forte, muito intenso. Como né? se Parauapebas a doença da urina, doença da urina preta. Foi espalhado de uma forma assim muito pejorativa, eu posso dizer, e ataca também muitos fornecedores, muitos pequenos e médios e grandes empresários que se dedicam ao longo do tempo para poder fornecer pescados frescos e chegam a trazer isso para as redes sociais. O que é que acontece? É uma doença obscura, é uma doença hoje que ainda não existe uma comprovação ainda que existe isso aqui disseminando no nosso estado. Uma comprovação segura que isso tenha certeza absoluta. Então, o que é que o governo hoje, em nome do prefeito da Cilerme, ele fez reuniões com os pescadores, com os empresários de pequeno e médios portes, entendeu? Para trazer de alguma forma uma ajuda nesse momento. Mas eu gostaria de dizer para todos os munícipes de Parauapebas que isso não passa de um fake news. Boato. Porque não existe ainda uma comprovação. É uma doença ainda obscura. Então a gente precisa refletir, porque o pescado é um alimento muito importante na vida das pessoas, né? Se a gente não tem nada contra a carne, nem contra o frango, são proteínas extremamente importantes e saudáveis. A gente não pode exagerar. Mas que o peixe com açaí... Agora, que um peixezinho frito, grelhado, é muito saboroso, né? Então, que dia que vai ser esse peixe? Domingo agora, né? Não, é domingo, é só para explicar, só cortando, desculpe, secretário, é que domingo vai ter o pessoal lá na feira do produtor, você está convidado para depois do almoço ir lá degustar, que o pessoal vai assar mais de 1 tonelada de peixe para provar para você que o nosso peixe é bom, é de boa qualidade, pode ser consumido tranquilamente, que não foi contaminado pela urina urina preta. Porque os cuidados que precisam ser tomados, né, secretária, na hora da compra, aqueles cuidados normais. Sim. Se o peixe está dentro do prazo de validade, se a conservação, a coloração, são esses cuidados que precisam. E outra coisa, a gente como a Secretaria Municipal de Saúde, a gente também tem um departamento que é da vigilância, né? Sim. Então o departamento da vigilância está fazendo sempre a ação de fazer a inspeção, não só do supermercado, mas em todas as áreas onde tem o princípio da saída do peixe para as prateleiras e para os freezers. Então, eu acredito que hoje a gente não tenha nenhum problema aqui em Parauapebas. Então, eu recomendo que as pessoas que estejam com certo receio de se alimentar de peixe, tire isso da mente, porque isso não passa de um fake news. Não existe nenhuma comprovação, ainda é uma doença obscura, está sendo analisado. Estamos aguardando também o pronunciamento da Secretaria do Estado, da Vigilância, lá da CESPA. Então, eu acredito que essas pessoas que gostam de se alimentar de peixe, não tenha receio não, pode continuar comendo seu peixe. Partiu, comer um peixinho frito, cozido, a nossa vigilância está fazendo um trabalho de inspeção para poder manter a ordem e a higienização. A Rani estava falando agora há pouco da boa notícia que o senhor tem para falar. Não tem como a gente estar conduzindo o programa sem ter como espinha dorsal a Covid-19. E a Covid-19, ela
foi tão forte que ela impossibilitou o Brasil e o mundo inteiro a executar as cirurgias eletivas. E me parece que o senhor tem uma boa notícia para a Conta população pra de gente. Parauapebas. Não, é uma pergunta hoje que se faz já há mais de um mês, 30 dias. Diversos colegas, nobres vereadores da Câmara também me questionam sobre a questão das cirurgias eletivas. O que é que acontece? A gente teve um certo receio de abrir com muita rapidez as cirurgias eletivas, porque o Covid é uma doença que ela é muito fácil de ser transmitido. E quando você disponibiliza de cirurgias eletivas, a infecção ela passa a ser cruzada com muita rapidez. Isso dentro dos hospitais de alta complexidade. Então, eu tive esse certo cuidado. Apanhei muitas vezes nas redes sociais, mas eu não tenho um problema de apanhar em redes sociais. Eu gosto de trabalhar da forma com prudência. Então, eu esperei baixar os indicadores para poder a gente conseguir ver uma data e sentei com todo o meu corpo técnico, médicos, infectologistas, todo o meu comitê, para poder a gente tomar essa decisão juntos, porque não é uma decisão que você venha tomar por uma questão que a gente sabe das aflições da população, que tem muita gente ali que está ali, manda uma mensagem para mim, às vezes 1h da manhã, 2h da manhã chega uma mensagem: secretário, eu tô com minha mãe, eu tô com minha irmã precisando fazer uma cirurgia eletiva de esterectomia, ou fazer uma cirurgia de hérnia, e a gente sabe daquela situação que é uma situação delicada, a gente sensibiliza né, com o usuário do SUS, mas também a gente tem aquele certo receio, porque se você já está com aquela deficiência, com a sua imunidade baixa. Já está frágil, né? Já está frágil. É. E aí eu abro a cirurgia eletiva num momento ainda que estava em pico, entendeu? Então poderia disseminar uma outra doença para aquele usuário e ele vinha ao óbito. Então a minha preocupação era escolher essa data, mas de uma maneira que eu conseguisse controlar a pandemia no nosso município de Parauapebas. E essa data? Chegou. Ai, meu Deus! Aê. Muito bom. Iniciaremos a partir do dia 8 de outubro desse ano de 2021. Vamos iniciar com cirurgias eletivas, tanto cirurgias gerais, como cirurgias pediátricas e cirurgias também ginecológicas. Existe uma fila a ser obedecida e a própria secretaria vai estar Sem entrando dúvida. em contato com o usuário. Nós temos o nosso departamento de regulação, e lá a gente começa a fazer as comunicações com aqueles pacientes que estão referenciados, que já estão regulamentados ali para poder fazer, aliás, regulados para fazer as cirurgias eletivas. Então, a regulação ela já entra em contato com o usuário, marcando a data, e a gente já vai começar a desenvolver essas cirurgias eletivas a partir do dia 8 de outubro. Que bom. Maravilha, gente, olha, o nosso tempo de novo já estourou. Como eu falei, a gente quando fala de saúde é algo assim absurdamente, que tem muito assunto para a gente falar de saúde. A gente não falou, por exemplo, do TFD, TFD. A gente não falou de um serviço que eu acho maravilhoso, que é o atendimento em casa, que é o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar. Saúde domiciliar. Saúde domiciliar é fantástico. A gente também não falou. Nós só citamos, mas a gente não enumerou, por exemplo, a aquisição de 5 novas ambulâncias, a aquisição de 2 cápsulas de transporte para a prevenção de transmissão de patógenos por via aérea. A gente não falou da retomada do laboratório aqui tanto no hospital, né? A gente inseriu aqui na Cidade Nova, sistema como também na UPA. A informatização das A unidades de informatização, saúde. a gente instalou o eSUS, que é o programa que o Ministério da Saúde disponibiliza para poder você conseguir criar o banco de dados daquele usuário que está chegando ali na ponta, né? Agora, outro ponto muito positivo que a gente não pode deixar de ter essa oportunidade de falar. O município de Parauapebas, eu estive observando ao longo do tempo que aqui no estado do Pará não tinha um serviço 24 horas de saúde bucal. E eu consegui trazer. Hoje Parauapebas já está há mais de 8 meses, 9 meses, disponibilizando de um tratamento perfeito. Horas. Hoje, se você está em casa, você que está assistindo hoje aqui esse programa do BIP aqui, com nossa parada, o trio Parada Dura aqui, que é a Daiane, a Rani e o Laécio, quando você estiver em casa com algum problema de dor de dente, ou alguma obstrução, em algum canal, não tenha receio. Hoje, o SUS de Parauapebas disponibiliza de uma saúde bucal 24 horas. Que maravilha. Temos odontólogos na UPA de porta aberta esperando.
Não tem problema Maravilha. nenhum. Você tá vendo, isso. né? Então, às vezes, a gente fica com uma certa dor ali de dente e não quer aguardar, às vezes, o outro dia amanhecer para poder procurar o nosso dentista ou ir na rede pública. Mas hoje você tem a unidade de pronto atendimento que Profissional disponibiliza. lá. Então, isso é um diferencial muito grande. Porque uma saúde bucal bem higienizada, bem feita, ela consegue inibir outras doenças no nosso organismo. Maravilha. E deixa as pessoas mais felizes. Quantas com notícias certeza. boas, né, gente? Quanta coisa boa pra gente falar, e eu já queria aproveitar para agradecer novamente aqui a presença do Gilberto. Realmente nosso tempo já estourou. Eu queria deixar agendado, Gilberto, um retorno seu aqui, porque ainda tem muito assunto bacana. Cirurgias Eu imagino que ainda Iniciaremos também, já iniciamos, Oi. aliás. Já iniciamos as cirurgias oftalmológicas de pitiríase e catarata. As pessoas que fiquem atentos aí, procure o nosso departamento de regulação e pode fazer a cirurgia. Se a Já gente está provocar, funcionando. ele vai continuar falando e o programa não... Bora voltar no BIP pra gente conversar Vamos, mais com sobre certeza. saúde. Obrigado Gilberto. Gilberto Laranjeiras, que trabalhou no Ministério da Saúde no período de 2016 até 2019, até chegar aqui em Parauapebas, sabe o caminho das pedras e está nos congratulando, né, com uma gestão muito boa, muito elogiada por todos os 4 cantos da cidade. A gente, quando fala de saúde, o que a gente mais deseja, saúde. Muito obrigado, secretário. Vânia, E eu que obrigada por agradeço. esse furo, por Sim. ter prestigiado Em primeira o BIP com mão. essa informação em primeira mão da volta das cirurgias eletivas. Seja sempre bem-vindo aqui ao BIP. A joia, muito obrigado, Rani. Bom, e assim a gente encerra o boletim informativo da Prefeitura de hoje, agradecendo a todos que sempre nos acompanham. O secretário deve voltar em outra oportunidade e a partir da próxima semana o BIP está de volta, né? Um bom final de semana para você até sexta-feira. Nosso entrevistado da próxima sexta-feira é o secretário de Turismo, Rodrigo Mota. Até Tchau, lá, tchau. um forte Tchau. abraço e bom final de Tchau, semana. tchau. Tchau. Você ouviu o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas.